Em uma das cenas mais explosivas da novela, Janete sobe ao palco de uma churrascaria em Goiânia durante a apresentação da filha Agrado, e diante de câmeras, plateia e dos próprios vilões sentados à mesa, revela provas irrefutáveis de que Zilá e Nayane armaram tudo durante anos para destruir sua vida e a de Agrado. O momento marca o colapso definitivo do esquema das duas. Tudo começa quando Janete se dirige à residência de Zilá, em Bom Retorno, com a intenção de exigir que as provocações contra Agrado nas redes sociais cessem de vez. Ao chegar, ela não encontra Zilá, mas sim Laorzinho, o marido, com quem troca palavras duras. Janete pede que ele transmita o recado. Nayane deve parar de perseguir Agrado, que foi embora de bom grado para recomeçar a vida em outro lugar. Laorzinho, ainda amargurado com a chegada de Janete à cidade, diz que ela e a filha só trouxeram confusão e sugere que as duas também deveriam ir embora. A tensão sobe rapidamente e, em meio à discussão, Janete lança uma afirmação que atravessa Laorzinho como uma faca. O que aconteceu com ela no passado está acontecendo agora com Agrado. E não é coincidência que a esposa e a filha dele tenham se apossado dos noivos das duas justamente após os escândalos. Laorzinho arregala os olhos, mas se recusa a aceitar a ideia, repetindo para si mesmo que Janete está tentando manipulá-lo, que ele deve acreditar em sua esposa. Sinara, filha de Zilá, observa a cena escondida e, ao ver Janete no local, dá meia volta para avisar a mãe. Quando Zilá chega em casa e ouve que Janete esteve lá, entra em choque e pergunta o que ela queria. Sinara conta o que ouviu sobre as redes sociais. Zilá, aliviada ao saber que Laorzinho entrou em discussão com Janete, comenta, com arrogância, que seu marido está fazendo exatamente o que ela mandou. O que Zilá não sabe é que naquele instante algo havia mudado dentro de Laorzinho. Mais tarde, ao se aproximar de Laorzinho para saber como correu o encontro com Janete, Zilá comete um erro fatal. Sem saber o que exatamente foi dito, ela já começa a se defender, antecipando que não vai aceitar caso sua irmã esteja manipulando alguém. Laorzinho percebe imediatamente. Ela está se protegendo de algo que ele não deveria saber. A desconfiança plantada pelas palavras de Janete começa a crescer em silêncio. A partir daí, Laorzinho passa a observar Zilá de perto, sem que ela perceba. Você está acompanhando essa história incrível? Se você quer ver o colapso completo das vilãs e torce para que a verdade venha à tona, dá um like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo. Deixa nos comentários, você acredita que Agrado vai perdoar João Raul depois de tudo que ele permitiu que acontecesse com ela? Em Goiânia, Agrado e Eduarda chegam ao apartamento que alugaram pela internet e levam o maior susto da vida. O lugar nada tem a ver com as fotos do anúncio. Paredes com mofo, piso encardido, móveis destruídos e um ambiente escuro e empoeirado. Agrado, com o bom humor que a caracteriza, comenta que as fotos devem ter sido tiradas uns 10 anos antes de um furacão passar por ali. Eduarda telefona para o proprietário e desliga ainda mais irritada, pois recebe apenas desculpas e a informação de que vão ter que ficar ali por alguns dias enquanto ele tenta resolver a situação. Sem outra saída, as duas arregaçam as mangas, pegam as vassouras e colocam o apartamento em ordem com o mínimo de condições possíveis. Agrado, no meio desse período de adaptação, encontra inspiração justamente na dificuldade e começa a compor a primeira música da dupla As Rainhas. No dia seguinte, as duas saem batendo de porta em porta pela cidade, oferecendo shows para bares e casas noturnas. Em quase todos os lugares, Agrado é reconhecida por causa das mentiras espalhadas por Nayane nas redes sociais, e as respostas são negativas em série. O único estabelecimento que abre as portas para elas é uma churrascaria mais humilde, cujo dono não tem como pagar cachê, mas oferece um jantar em troca da apresentação. Elas aceitam sem hesitar, certas de que qualquer oportunidade precisa ser agarrada. O resultado surpreende até o próprio dono do lugar. A apresentação arranca aplausos calorosos do público e marca o primeiro momento de brilho real da dupla.
De volta a Bom Retorno, João Raul e Nayane ficam cada vez mais próximos e começam a assumir o relacionamento publicamente nas redes sociais. É nesse contexto que Laorzinho flagra a conversa mais reveladora da novela. Em determinado momento, Zilá e Nayane se trancam no escritório da casa. Laorzinho, desconfiado, se aproxima da porta em silêncio e começa a escutar. Dentro do cômodo, Nayane comemora. João Raul pediu namoro a ela, e a melhor coisa que lhe aconteceu foi descobrir que Agrado é a verdadeira Diana. Laorzinho arregala os olhos. Em seguida, Zilá avisa que elas ainda estão em terreno frágil e que Nayane não pode fraquejar. Nayane então explica como usou a ameaça sobre Jean Carlos para pressionar Agrado a revelar tudo sobre a identidade de Diana, aproveitando o medo da moça de que a mãe fosse mais uma vez incriminada na cidade. E então Zilá diz algo que congela o ar. Ela reconhece pela primeira vez que Janete é inocente. Nayane entra em choque, com medo de perder João Raul. Zilá manda que ela continue mantendo o rapaz nas rédeas, enquanto ela mesma se encarrega de controlar Laorzinho, garantindo que, com os dois homens nas mãos delas, Janete e Agrado não terão voz. Laorzinho, encostado do lado de fora da porta, sente o mundo girar. Atordoado, ele se afasta sem fazer barulho, enquanto os olhos se enchem de lágrimas. Naquela noite, ele aparece na porta de Janete sem ser convidado. Ela o recebe com desconfiança e hostilidade, revirando os olhos. Laorzinho entra e anuncia que sabe de tudo. A esposa e a filha armaram cada detalhe do esquema. Janete, debochada, diz que não precisa da validação dele. Ele então revela a parte mais cruel. Zilá e Nayane inventaram para Agrado que foi Janete a responsável pelo que aconteceu com Jean Carlos, e foi com essa mentira que ameaçaram a moça até ela entregar tudo sobre Diana. Janete, em estado de choque, recua e busca algo para se apoiar. Laorzinho tenta ajudá-la, mas ela se afasta. Ele insiste, não veio cobrar nada, veio dizer que quer ficar ao lado dela. Janete não acredita de imediato, lembrando tudo o que ele disse no passado. Mas Laorzinho explica que ouviu com os próprios ouvidos a esposa planejar continuar o manipulando para afastar Janete da vida delas. E é exatamente por isso que agora ele pode ser os olhos e ouvidos dentro daquela casa. Janete, por fim, aceita a ajuda inesperada do ex-marido e os dois começam a traçar um plano juntos. Nos dias seguintes, enquanto Agrado e Eduarda enchem a churrascaria a cada apresentação e passam a receber salário pelos shows, Laorzinho finge estar satisfeito com o relacionamento de João Raul e Nayane. Em paralelo, ele vai repassando informações para Janete, que as organiza em conjunto com Zuzo, montando uma linha do tempo detalhada de tudo que Zilá e Nayane fizeram. Em dado momento, Janete viaja até Goiânia para visitar Agrado. Após a filha contar animada como as coisas estão evoluindo, Janete avisa que não foi até ali por causa disso. Ao perceber a seriedade da mãe, Agrado se preocupa. Janete diz que sabe da chantagem que Nayane fez, que entende o motivo pelo qual Agrado entregou os segredos de Diana para protegê-la, mas que o momento de agir chegou. Ela tem provas da própria inocência, conseguidas com a ajuda de Laorzinho. Agrado fica em choque ao ouvir o nome do ex-padrasto ao lado da mãe. Janete então anuncia o plano. A revelação vai acontecer naquela mesma noite, no único lugar em Goiânia que acolheu as duas, a churrascaria onde Agrado se apresenta. Laorzinho, por sua vez, convida Zilá, Nayane e João Raul para um passeio surpresa em Goiânia. Animados com um programa diferente, eles aceitam e partem de helicóptero até a capital. Ao chegarem à churrascaria, João Raul percebe imediatamente que está prestes a assistir a um show de Agrado. Nervosa, Nayane questiona o pai sobre o que é aquilo. Laorzinho ignora a pergunta e indica a mesa deles. Zilá puxa o marido pelo braço, desconfiada, perguntando se ele sabia que Agrado cantaria ali. Nayane tenta disfarçar a tensão, comentando que vai filmar tudo para postar com comentários negativos do lugar. Quando Agrado e Eduarda sobem ao palco, João Raul sente o coração disparar. É a primeira vez que ele a vê desde a última grande briga entre eles. Agrado começa a cantar, e a paixão verdadeira que transborda na voz dela faz João se levantar com os olhos marejados. Nayane percebe e tenta tirar, de perto antes que ele comece a juntar os pontos. De repente,
Janete sobe ao palco. Zilá sente o corpo tremer, como se pressentisse o que está prestes a acontecer. Com várias pessoas já filmando tudo ao redor, Janete toma o microfone e declara que está ali para provar a inocência dela e da filha, que ambas foram difamadas e humilhadas por causa da inveja da própria irmã e da sobrinha. Zilá e Nayane tentam reagir desesperadamente, mas Laurzinho e João Raul impedem qualquer intervenção. Emocionada, Janete conta a história completa, desde o que foi feito contra ela no passado até a chantagem que usaram contra Agrado para arrancar os segredos de Diana. Para encerrar, vídeos começam a aparecer no telão da churrascaria, onde Zilá e Nayane estão confessando com as próprias palavras tudo o que planejaram e executaram. A plateia assiste em silêncio antes de se revoltar. Laurzinho se aproxima da esposa e da filha e diz que aquele momento é para que nunca mais tentem manipulá-lo. Em seguida, vira-se para João Raul e manda ele correr atrás de sua Diana, que está ali no palco. Sob o olhar desesperado de Nayane, João Raul caminha até o palco e abraça Agrado enquanto os aplausos tomam conta do salão. Em questão de dias, o império construído por Zilá e Nayane desmorona completamente. As duas perdem Laurzinho e João Raul e são obrigadas a assistir de longe ao sucesso crescente de Agrado e Eduarda, que passam a se apresentar em palcos cada vez maiores pelo Brasil. A verdade tem um peso que nenhuma mentira sustenta para sempre. Zilá e Nayane apostaram em manipular as pessoas ao redor para manter o poder, mas foi exatamente isso que as destruiu por dentro e as deixou sozinhas no fim. Agrado vai perdoar João Raul? Ele merece uma segunda chance depois de ter acreditado nas vilãs por tanto tempo? Deixa sua opinião aqui nos comentários, dá um like se você estava torcendo por esse momento e se inscreve no canal para acompanhar os próximos capítulos de Coração Acelerado.